Muito bem, senhoras e senhores, nós estamos aqui de volta em mais um episódio do nosso programa e nós voltamos aqui para falar um pouco sobre o Novembro Azul. Nós começamos aí o nosso novembro conversando com o Dr. Fernando Borges, que é urologista. Falamos muito, né, pessoal, a respeito de cirurgia, parte cirúrgica. E se você quiser dar uma olhadinha, olhe lá no nosso programa passado. Quem não viu, está muito legal. Vale a pena. Nós falamos sobre alguns tratamentos novos, cirurgia robótica que está tendo aqui na região, então vale a pena ver. E hoje nós vamos aí continuar o nosso Novembro Azul. Nós vamos falar do câncer de próstata, nós vamos falar um pouco sobre o tratamento clínico. E então você está em mais um Oncocast, que é um programa produzido aqui pela nossa clínica oncológica, a Oncoprime. Hoje aqui está comigo o meu parceiro Zé Maurício. Zé Maurício, em alguns programas aparece aí com a gente, em especial nos programas, né, Zé, onde tem que falar sobre o tratamento clínico. E te agradeço muito de estar aqui com a gente hoje novamente, né? A gente sabe que essa semana foi bem complicada para a gente, porque está próximo de feriado, atendemos bastante, né, cara? Foi bastante. Então, agradeço aí a disponibilização do seu horário, porque não é fácil, não. A gente tem que achar um espaçozinho para poder fazer. Muito obrigado. Nada, agradeço aí de novo o convite, né? E vamos lá, vamos falar um pouco sobre o tratamento do câncer. Nós falamos a semana passada já sobre dados epidemiológicos e tudo mais. Hoje eu vou pular isso, né? Porque para a gente não ficar falando sempre a mesma coisa. Eu acho que falamos também na importância de fazer diagnóstico precoce. A gente sabe que quando a gente faz o diagnóstico precoce, a chance de cura é extremamente alta, né? Hoje, em diagnóstico precoce, passa de 90% a chance de cura da maior parte das doenças, não é, Zé? Eu tenho falado em alguns lugares, né? Tenho dado algumas aulas na cidade, e um dos slides é exatamente sobre a questão da cura, né? Tem um dado americano lá onde 100% dos pacientes que diagnosticaram a doença localizada ou a doença localmente avançada, praticamente todos eles estavam vivos em 5 anos. Então, a diferença é muito grande. Em contrapartida, o paciente que diagnostica já com a doença já avançada, apenas 30% dos pacientes estavam vivos em 5 anos, né? E, teoricamente, com a doença já fora de possibilidade de cura, vamos dizer assim. Veja a importância, né? E é exatamente por isso que vale a pena a gente fazer nesse Novembro Azul, né? A gente fazer esse tipo de campanha para diagnóstico precoce e para realização de exames. Porque também nós falamos na outra conversa da semana passada que o câncer de próstata, ele também é muito silencioso, né, Zé Maurício? Sim. E quando ele começa a dar sintoma, né, é sinal de que a doença já está avançada. Exato. Quando ele tem diminuição do jato para urinar, também quando tem dor, já é um sinal importante de doença avançada, né? Então vale muito a pena a gente bater nessa tecla, pessoal, do diagnóstico precoce ainda, né? E no homem é o câncer mais incidente, né? Sim, mais incidente. O segundo mais incidente é câncer de colo e reto. Pra ter ideia, são 21 mil casos por ano de câncer de colo e reto. E para câncer de próstata são 71 mil casos. Então, são 50 mil casos a mais. Então, a gente está falando de uma doença que, como você falou, é silenciosa, mas com uma potencialização de cura muito grande quando você diagnostica inicialmente. Sim, exatamente. Então, acho que a repetição, falar sempre e por isso o Novembro Azul, né? Falar sobre isso é muito importante. Muito bem. Porque a gente quer que todo mundo se cure. A gente não quer que ninguém tenha. Com certeza. Mas se por acaso tiver, o importante é que o diagnóstico seja feito precocemente. E nós falamos semana passada, diagnóstico precoce de doença bem no início, você consegue, por exemplo, se é indicado cirurgia, fazer cirurgia e eventualmente você consegue manter a potência sexual, né? Que é uma coisa que assusta muitos homens, né? Exato. Bom, para a gente começar falando do tratamento clínico, que é mais a sua especialidade, eu queria que você falasse quais os tratamentos disponíveis hoje e como eles são escolhidos dependendo do estadiamento. E também falasse aquela história de doença de alto risco, baixo risco, também risco intermediário. Certo. Então, quando a gente tem o diagnóstico do câncer de próstata, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o estadiamento, saber quão avançada essa doença está. Então, aquilo que a gente estava falando, o ideal é que a gente sempre ache isso de uma forma mais precoce. Quando a gente diagnostica de forma precoce, a gente vai fazer a categorização de risco desse paciente. Essa categorização é feita através da biópsia, certo? Dentro da biópsia vem alguns critérios que a gente vê ali e vai identificar se esse tumor é mais agressivo ou menos agressivo. O principal deles é o Gleason,
né? Então, um Gleason, que é só um dado estatístico para a gente falar, só um dado para a gente falar, o Gleason 6 normalmente é uma doença menos agressiva. O 7 já é uma doença intermediária, o 8 a 10 já é uma doença mais agressiva. Então, mediante a isso, a gente também vai classificar ali se é alto, médio, baixo, intermediário ou alto risco, certo? Isso é um dos fatores. O segundo fator é o PSA, que é muito importante. Isso. Então, o valor do PSA, um PSA de 0 a 10 normalmente é um PSA baixo, para quem tem o diagnóstico de câncer. De 10 a 20 é intermediário, acima de 20 é alto risco, e hoje em dia a gente coloca até o muito alto risco, que seria acima de 50. E por último, o que a gente avalia é a doença da próstata, né? Então, teve o diagnóstico, fez o exame lá da ressonância, um exemplo. A gente vai ver qual é o tamanho desse tumor, se esse tumor já está saindo da próstata, já pega, por exemplo, vesícula seminal, quanto que pega ali dentro da próstata, pega só um lado, se pega o outro, que a gente consegue fazer uma divisão da próstata em dois, vamos dizer assim, né, em dois lados, tanto Sim, que quando se faz a biópsia, a gente tira, praticamente são 12 fragmentos, né? Sextantes. Nós falamos com o Fernando semana passada, ele falou muito a respeito das ressonâncias recentes e a gente fazia de maneira aleatória, muito interessante da semana passada. Ele falou o seguinte, olha, a gente tem, como nós estamos melhorando o método diagnóstico, eu consigo, por exemplo, fazer a biópsia de uma maneira muito mais certa e às vezes diminui o número de fragmentos que você tira. Isso legal. É uma coisa boa porque mantém cápsula preservada, porque você sabe que está lá, você vai lá biopsia aquele lugar. Ele falou isso a semana passada. E porque a gente biopsiava de maneira aleatória, né? Né, Zé? Muitas vezes exatamente, dividir sextantes e biopsiava de maneira aleatória, exatamente. Exato. Então esse é um dos avanços. Legal. Então, conjunto disso daí, a gente vai avaliar. Então, via de regra para paciente de baixo risco, Gleason 6, o que é o T? É o tamanho do tumor. Então, T1, T1A até T1B é ainda baixo risco. O PSA abaixo de 10. Aí o risco intermediário já então um Gleason de 7, um PSA entre 10 e 20, um T2, T1C já entra também. E os pacientes de alto risco, aqueles pacientes que, por acaso, já tem a... Gleason alto, que Sim. é de 8 para cima. Sim. Um PSA acima de 20. Ou por exemplo, invasão de vesícula seminal. Isso, estruturas adjacentes, exatamente. Isso. Aí, mediante isso, a gente faz uma avaliação e programa o tratamento. Aí o tratamento pode ser... Então, estadiamento, já que a gente fez de passagem, só para não ficar para trás, a gente faz logo de cara, é muito interessante o pessoal que faça a ressonância para ver relação com estruturas adjacentes e tamanho do nódulo e tudo mais, é imprescindível. A gente falou a semana passada também que a cintilografia é um exame de escolha, dependendo do risco da doença, obviamente, né? E do estadiamento da doença. E existe um exame que a gente sempre lança a mão também, que deve ser falado, que é a PET-CT com PSMA, né? Então, também é um exame que a gente usa para estadiamento, tá certo? Exato. Aí, dito isso, a gente parte agora para o tratamento. Eu só puxei para trás um pouco, porque você falou a respeito do estadiamento, então só para lembrar que esses são os principais, tá? Exatamente. Isso. Então, dependendo do que a gente acha ali, né, até na categorização, isso às vezes é muito preliminarmente já é feito pelo urologista mesmo. Sim, exatamente. Às vezes já vem assim, nem sempre. Eu já peguei caso e falei de paciente que chegou aqui, que o urologista logo de cara já mandou para cirurgia sem fazer ressonância, errado. Porque ele tinha uma lesão muito pequena e não era a indicação franca daquilo. Ele podia, por exemplo, fazer robótica. Então, foi muito subestadiado. Então, a gente precisa ficar muito atento com isso. Por isso que é importante o pessoal procurar alguém que mexe mesmo com o câncer de maneira correta ou um oncologista que estudou para isso, né? Hoje todo tumor a gente fala que o tratamento é interdisciplinar, né? Multidisciplinar. Exatamente, é isso então, mesmo. Eu imagino normalmente assim, pelo menos com quem a gente tem aqui, os colegas urologistas que a gente acompanha, eles sempre discutem o caso. Sim, o pessoal que é referência nossa de urologia conduz muito bem, mas infelizmente existem outras pessoas que não
que a gente não conduz de maneira tão correta assim, a gente sabe, né? Então tem que dar uma atenção especial. Porque senão acaba perdendo o time do tratamento inicial, né, Zé? Que é o mais importante, né? Isso, às vezes não fazer aquilo da forma como poderia fazer. Muitas vezes a gente vai falar aqui da radioterapia e eu vou citar, né? Mas, por exemplo, às vezes uma doença que é um pouco mais avançada não teria indicação talvez de cara ir para cirurgia. Fazer a rádio, ir na rádio, às vezes começar o tratamento hormonal antes. Então tem tudo isso. É isso aí. Que a gente avalia. Você ia passar para cirurgia? Isso, eu ia falar então, deixa eu te perguntar o seguinte, mas nós falamos muito da cirurgia semana passada e vou te falar de maneira resumida para a gente já entrar depois na sua parte que é o tratamento clínico. Existia uma época onde a gente falava muito na cirurgia o seguinte, há 20 anos atrás a gente falava, olha, a idade limite é 70 anos. Certo. Então de 70 para cima a gente faz radioterapia, de 70 para baixo faz cirurgia, isso se tiver indicação de cirurgia, obviamente, né? Se não for uma doença invasiva localmente, né? Isso. Digo, de estruturas adjacentes. Muito bem. Fernando, a semana passada, interroguei isso com ele, falei, como que tá isso? Porque mudou muito, inclusive para nós, né? Quando tá na residência, 70 anos para cima, a gente já pensava, será que vai fazer químio? Hoje não, hoje é 80 para cima e a gente faz. A imunoterapia, então, a gente faz imunoterapia com pessoas de 82, 83, e daí para mais vai bem tranquilo, né? São tratamentos pouco agressivos, na verdade, ele fala que ele vê o estado geral da pessoa e se suportar muito bem vai para a cirurgia. Então isso mudou. O que eu queria te perguntar é o seguinte, a sua visão, mas a visão do clínico a respeito da cirurgia, entendeu? Porque cada um puxa a sardinha pro lado dele, né? Certo. E nós não temos aí, não temos um radioterapeuta nas conversas, mas o correto era perguntar a visão do radioterapeuta também, né? Certo. Então, na visão do clínico, a indicação da cirurgia, levando em consideração isso que eu falei que foi discutido a semana passada. Certo. Normalmente a gente, como eu falei, né, a gente conversa com o uro, mas a gente tende a indicar mais os pacientes de baixo risco, de risco intermediário para a parte cirúrgica, né? O paciente que tem um risco risco alto, né, ou o paciente que já tem algum linfonodo, algo assim que você consiga ver na tomografia, na ressonância, a gente já discute mais, porque é muito provável que esse paciente vá precisar fazer o tratamento complementar depois, se ele fizer a cirurgia, fazer um tratamento complementar com rádio. E o que a gente estava conversando aqui, que todo o tratamento, ele não é inócuo, né? Ele vai causar algum efeito colateral. Uma dipirona que você toma pode dar um efeito colateral. Quem dirá uma cirurgia ou uma radioterapia. Então a gente pesa muito isso. É claro que tudo isso aí também que eu estou falando que a gente já tem estudo, é testado, então é indicado. Então, por exemplo, um paciente de risco... A gente segue protocolo. Então, um paciente de risco muito alto, que já tem uma doença saindo da próstata, vamos dizer assim, já pegando vesícula seminal, a maior probabilidade que o paciente faça a cirurgia. E aí, logo após a cirurgia, uma coisa muito comum é o paciente ter incontinência urinária e ter impotência. Pode ter. Se você associa radioterapia nisso, então o que você teria em torno de 40%, 50% de risco de impotência, você vai subir isso para 80%, 90%. Imagina, às vezes um paciente de, 50, 60 anos vai ficar impotente o resto da vida, vai ficar incontinente o resto da vida, tendo que usar fralda. Então a gente pondera muito nessa situação. Então, se você sabe que o paciente muito provavelmente vai precisar fazer uma quimio e rádio uma radioterapia após, então, nesse caso de alto risco, então normalmente a gente clínico discute muito com o urologista isso. Olha, eu acho que talvez o melhor caminho agora seja a gente fazer a rádio e a hormonioterapia para esse paciente. Se por acaso lá na frente houver uma recidiva e tudo, a gente sabe que depois que faz rádio é uma situação muito complicada de haver um resgate cirúrgico, a gente sabe disso, mas em algumas situações a gente já até viu isso acontecer, então você ainda tem essa possibilidade. Fora que hoje os medicamentos que a gente tem com os novos tratamentos melhorou inclusive as respostas do tratamento da doença quando já é uma doença de alto risco, né? Então o risco de recidiva lá na frente é menor, a gente consegue levar isso mais para frente. Então, hoje a gente vê a cirurgia mais dentro desse contexto. Paciente de doença mais localizada, de risco baixo e risco intermediário. Sim, eu concordo. É isso aí. Pessoal, é o seguinte, só para a gente deixar bem registrado, é o seguinte, ó. O sucesso da cirurgia, em especial da incontinência, depende muito da mão do cirurgião, tá certo? Então, cirurgia aberta, hoje em dia, além de ter um trauma muito grande, que, obviamente, dissecção eventualmente com dedo e etc., você acaba ficando com impotência.
Sim. Então, a gente sabe, isso existe um estudo amplo, e esse estudo é da virada do século, viu? Não é novo, é de 2000. É um estudo amplo que diz o seguinte, que depende muito da mão do cirurgião. A incontinência urinária, ela vai de 15% até 80%. O que isso significa? Mão do cirurgião. Se ele está indo em um serviço onde a pessoa é hábil e faz de maneira frequente, a chance dele ter uma incontinência urinária é muito mais baixa. Sim. E se ele vai num serviço onde a pessoa faz esporadicamente ou está aprendendo, a chance se eleva drasticamente. Então, fica a dica quando você, se você precisar, espero que não precise, mas se precisar, é sempre importante procurar um médico que está habituado com isso, não é? Isso, porque senão você pode levar, como o Zé Maurício disse, a incontinência para o resto da vida. A impotência sexual, a gente ainda é uma coisa péssima, mas você ainda consegue contornar um pouquinho, né? Sim, você pode pôr prótese, você pode dar injeção de prostaglandina na raiz do pênis, etc. E algumas medidas podem tentar, né? você acaba contornando um pouquinho isso, né? Mas a incontinência é uma catástrofe, porque tem que ficar usando fralda e etc. Isso em pessoa jovem é uma catástrofe. Eu sempre falo isso, torno a falar. Então, cuidado, né? Cuidado mesmo, porque eu peguei recentemente, falei desse caso aqui, peguei recentemente um caso, um paciente que chegou, bateu, aqui na cidade, o urologista já mandou ele para cirurgia e no final das contas era uma lesão muito inicial que daria para fazer robótica de um homem jovem e obviamente ele ia ficar impotente. Então isso para ele ia ser um trauma gigante que depois não adianta vir. Uma vez que a cirurgia já aconteceu, você não tem mais como voltar a isso, né? E se for uma lesão pequena e você fizer, por exemplo, a robótica, você consegue contornar, manter o nervo lá podendo, e aí você acaba essa situação da incontinência, eventualmente você contorna, da impotência, perdão, você eventualmente contorna de uma maneira muito tranquila. Então, fiz questão de falar isso, porque isso depende muito da mão e é importante procurar um serviço habilitado. É exatamente por isso que a gente faz esse tipo de conversa, exatamente por isso que a gente faz podcast, para a gente levar informação de qualidade. Porque às vezes a pessoa vai meio no desespero do diagnóstico e engole informação vazia, como tudo, né, cara? E aí você acaba seguindo por aquele caminho e é um caminho que eventualmente não tem retorno. A radioterapia. A radioterapia, obviamente, teve um avanço incrível nos últimos anos. Então, a gente tinha queimadura, cistite, retite, etc. Hoje, com as máquinas, ela pega uma área muito mais restrita e acaba diminuindo muito isso. E eu também queria que você falasse, então, a sua visão como clínico da radioterapia, de como que a gente pode indicar usar a radioterapia. Você tem uma escolha entre um e outro? Não. Entre um e outro? Não, você segue o protocolo, porque eu sigo o protocolo. Eu sigo mais, exatamente, é o que a gente faz, a gente individualiza o caso, né? E aí a gente vê o que é talvez melhor naquele momento, ali, aquele paciente. Lembrando que, por exemplo, que eu falei aqui, a radioterapia não, a cirurgia é contraindicada em paciente que tem uma doença de alto risco? Não, gente, não é contraindicada. Algumas situações a gente acaba avaliando e também é uma possibilidade. Mas a gente sempre tenta, a gente observa melhor o paciente e aí a gente individualiza naquela situação. Certo. Né? Então, a radioterapia, como você me perguntou, eu tendo a indicação a fazer nesses casos, por exemplo, no paciente que tem uma doença de alto risco, uma doença de maior volume, né? Então, a radioterapia a gente tende a indicar nessas situações onde a doença é de maior volume, né? Ou doença de alto risco. Exatamente. E em algumas situações, por exemplo, você tem um paciente que é muito idoso, como você falou aí, antigamente a gente tinha isso daí de fazer a cirurgia só em pacientes mais novos, antes de 70 anos, acima de 70 anos, mas muitas vezes, às vezes você vai, hoje em dia, mesmo com a cirurgia muito boa, chega um paciente com 80 anos, com várias comorbidades, e mesmo com o avanço que a gente teve da cirurgia, você não consegue. Esse paciente, mesmo que seja uma doença de um volume mais baixo ou intermediário, a gente vai optar por fazer a rádio, entendeu? E como você também falou, a questão do desenvolvimento das máquinas, né? Hoje, quando você tem uma próstata muito aumentada de tamanho, um tumor muito volumoso, você tem a condição de fazer o que a gente chama de radioterapia com IMRT.
você diminui muito o campo de que se pega a rádio fora da lesão. Exatamente. Porque a radioterapia, ela não, infelizmente, ainda não é assim, né? Você não consegue só Fazer só naquele local. não é a cirurgia em si, não. né? Você pega um pouco de tecido bom em volta. O IMRT consegue fazer isso melhor, né? Há também indicações para isso. Normalmente o radioterapeuta sabe melhor, tumores próstatas maiores, etc. Mas via de regra, a minha indicação, normalmente eu penso nisso daí. Muito bem, é isso aí mesmo. Falar um pouquinho agora, entrar no tratamento clínico, que eu acho que é bem o espírito do que a gente queria falar, porque aí é uma situação que você domina um pouco mais, né? Quando a gente fala em tratamento clínico do câncer da próstata, logo de cara vem na cabeça uma coisa, hormonioterapia, né? Então as pessoas às vezes chegam pra gente e falam assim, eu vou fazer quimioterapia. Então, na verdade, assim, eu queria que você falasse, antes de falar sobre a associação de hormonoterapia com radioterapia e etc., eu queria que você começasse falando o seguinte: por que faz hormonoterapia em câncer de próstata? Por quê? Essa é uma pergunta recorrente, né? Não, sim, as pessoas têm essa, Por que né? que não vai para químio direto? Isso. Não, tem um porquê, né? Primeiro porque o câncer de próstata, eu vou falar de modo bem assim, para as pessoas Não, entenderem, isso aí, entendeu? é isso aí. O Câncer de objetivo próstata, hoje é esse, a aula de avanços a gente fala isso. diferente. De forma geral, o câncer de próstata se alimenta da testosterona. Inicialmente é isso, entendeu? O homem produz testosterona principalmente na vesícula, no testículo e um pouco nas glândulas adrenais. Mas o objetivo principal é a gente tentar tirar esse alimento, que seria a testosterona que é produzido pelo testículo. A gente faz uma aplicação de uma injeção, que é a hormonioterapia que a gente fala. Isso mesmo. Que o que ela faz? Ela bloqueia essa produção, entendeu? Então você tira o alimento do câncer. Se você não tem alimento para ele, a tendência é que ele morra. Então, por isso que inicialmente a gente sempre faz hormonioterapia, porque via de regra é muito raro você ter um tumor que ele seja resistente à hormonioterapia já de cara, né? Então, todo o tumor de próstata, a grande maioria, eles são sensíveis a isso. Você tirou o hormônio, inicialmente ele morre, né? Muito bem, é isso aí. Então essa é a ideia da hormônio. Os principais, que todo mundo chega e fala por nome comercial, é o Zoladex e o Lupron, né? Que são os principais. E esses medicamentos, não vou falar o nome do sal, né? Mas esses medicamentos, eles são medicamentos que podem ser usados de maneira mensal ou trimestral, né? Ou você toma a dose... Até semestral a gente já tem. Já tem, né? Mas obviamente existem outros medicamentos, como a bicalutamida, por exemplo, que é via oral, né? Isso, que aí é periférico que a gente fala, né? A tendência é exatamente. Então, mas os principais são esses, são injetáveis. Bom, indicação, quando toma esquema sanduíche, por exemplo, com radioterapia, quando você faz o hormônio junto, quando faz depois da cirurgia, quando que é indicado fazer depois da cirurgia, então, que a gente chama de tratamento hormonal neoadjuvante ou adjuvante. Normalmente, por exemplo, principalmente o paciente que vai fazer cirurgia, normalmente não precisa disso. Ele vai fazer a cirurgia, vai tirar a próstata, normalmente está resolvido o problema. Desde que o PSA seja bem baixinho, 0,00. Isso. A gente, depois da cirurgia, o paciente vai acompanhar, né, e ver se esse PSA vai continuar zerado. Tem algumas indicações às vezes de fazer realmente após a cirurgia, paciente que tinha linfonodo, paciente que teve margem comprometida, a gente avalia essas situações. Se tiver um risco, trocando de meio, se tiver um risco alto, aí você entra com hormonoterapia. E geralmente você entra lá com hormonoterapia 24 meses, né? Isso, Qual o protocolo? 24, 36? 36, normalmente com a rádio, né? A gente faz isso. Então, com a rádio, a gente tende a começar antes a hormonioterapia. Então, você começa, às vezes, 3 meses antes. E qual que é a intenção? Isso. Um tumor que está maior dentro da próstata, você vai fazer essa próstata murchar. Você reduz também o tamanho tumoral. Na hora de se fazer a radioterapia, em vez de você fazer uma radioterapia num campo muito grande, você vai fazer uma radioterapia num campo menor. Chance de ter efeito colateral menor. Isso. Então, por isso que se começa primeiro a hormônio, depois a rádio, e aí depois, a partir daquilo que eu falei anteriormente, dos riscos, aí você vai ver se esse paciente vai manter... tem vários estudos, mas o normal é fazer risco intermediário, a gente fazer 6 meses, que seria 3 meses antes da rádio, e aí continua durante a rádio, e mais 3 meses depois da rádio.
totalizando ao final 6 meses, tá? Os pacientes de alto risco, aí os estudos mostram que de 24 a 36 meses, né? Aí também dependendo do que o paciente tem de comorbidade, como que ele está tolerando a hormonioterapia, a gente escolhe isso daí. Tem paciente que precisa de 36 e paciente que precisa de 24. Muito bem. Então, pessoal, a hormonioterapia é uma das primeiras linhas que a gente usa no tratamento do câncer de próstata quando tem indicação, não é? Então, nós falamos aí sobre a cirurgia, falamos sobre a radioterapia e falando sobre o tratamento clínico, nós começamos falando sobre a hormonioterapia que o Zé Maurício acabou de falar. Bom, às vezes a gente faz aí hormonioterapia e passa por algumas linhas e a pessoa não responde mais, não é? Isso. O PSA começa a aumentar. Ou surge alguma coisa em outro lugar, digo metástase. Geralmente, lembrando que metástase de próstata, as principais são ganglionária e óssea, né? São as principais. Né? Existe para outros órgãos, mas essas são as principais. Bom, uma vez que você está tomando hormônio, que é a injeção, e eventualmente via oral, começou a aumentar o PSA ou surgiu alguma coisa e, quer dizer, aí você é taxado como refratário. Ou seja, já não está mais adiantando fazer hormonioterapia. Bom, aí a gente parte para um outro tratamento que é a quimioterapia, não é isso? É exatamente isso. Nós temos aí, depois nós falamos do avanço, porque a gente está falando de uma maneira bem didática. Exato. Mas aí depois a gente fala do avanço, porque é importante depois falar da biraterona, porque às vezes, dependendo do caso, a gente usa bem de cara, né? Mas vamos falar de uma maneira bem didática para as pessoas tentarem entender de uma maneira tranquila, porque se a gente começar a misturar muito, fica difícil para o leigo para entender. Entender. Né? A quimioterapia, eu acho que era essa pergunta que você me fazia, né? Exatamente, vamos falar. Né? A quimioterapia, na doença localizada, normalmente ela não entra, entendeu? Entra mesmo. Quimioterapia, via de regra, a gente não faz. A gente está falando aí já no paciente que tenha já metástase, né? E que ocasionalmente já falhou ou que já não está respondendo mais à hormonioterapia. O que a gente falou até agora, a maior parte das vezes foi em doença localizada, tá? Mas o paciente que chega inicialmente já com uma metástase, né, que já não chegou com a doença localizada, ou que ele fez, como você falou, fez a cirurgia, fez radioterapia, o PSA voltou a subir, fez um exame lá, o PET, PSMA, fez ressonância, alguma coisa, viu que a doença já não está mais localizada, passou para outra parte do organismo, aí a gente vai pensar, esse paciente que estava fazendo hormônio, a gente considera ele refratário, aí você vai pensar em outras linhas de tratamento, aí é quando entra a parte da quimioterapia, certo? Aí é onde os quimioterápicos principais que a gente tem, que é o docetaxel, o cabazitaxel. Docetaxel sempre a primeira linha, né? Isso. A gente usa o docetaxel e aí na refratariedade vai para o cabazitaxel, que eu acho que são os dois principais, né? De quimioterapia, isso. Exatamente, Via de regra. Tem uma sequência que eu acho que dá para a gente fazer de segmento e segmento pós-tratamento e etc. Mas antes de a gente entrar nisso, vamos falar um pouco sobre avanços, antes da gente finalizar com isso. Certo. Sobre avanços. Porque, além da cirurgia robótica, eu não queria falar desse tipo, a gente pode até deixar para falar no fim, mas no avanço eu queria falar de droga mesmo. Certo, do nosso a biraterona, exalutamida, também, você pode falar até de radiofármaco, mas terapia-alvo, que é o nosso, que também a gente usa com frequência, não com tanta frequência, mas usa, o Olaparib, quimioterapia a gente acabou de falar, inclusive do docetaxel, já emendamos o cabazitaxel, né? Então vamos falar então sobre os tratamentos hormonais de nova geração e terapia-alvo e a quimioterapia você já falou, então são esses dois. Perfeito. Então, antigamente a gente só tinha o de hormônio, basicamente a gente acabou de falar. Zoladex e bicalutamida, etc. Então surgiu os novos agentes hormonais. São ainda tratamento hormonal, que a intenção é bloquear uma das vias de hormônio, né? De produção que a gente tem de testosterona, que teoricamente vai lá fazer aumentar o tumor, né? Exatamente. Então surgiram essas drogas, que a gente tem praticamente 4 hoje no Brasil, cada um com suas indicações. A biraterona, a enzalutamida, a palutamida e a daralutamida. Daralutamida, isso. Isso. Esses remédios ainda entram no contexto do paciente que responde à hormonioterapia, tá? Então ele, muitas vezes a gente faz associação dele com o Zoladex ou com o Lupron, né?
para o tratamento. Na maior parte das vezes, a gente usa esses remédios ainda em doença metastática, tá? Isso. E grande volume de doença, eventualmente você já entra desse jeito. Já entra de cara que a gente sabe que tem um ganho hoje importante. É exatamente por isso que eu puxei para cá já. É um avanço, mas eu acho que tem que ser falado junto com o tratamento clínico, né? Não, sim, porque hoje quando a gente tem... Até existe, na doença localizada, algumas indicações, e hoje a indicação firme de, por exemplo, você usar a bicalutamida pós-radioterapia. Então, o paciente fez radioterapia com doença localizada, ele tinha um volume grande de doença, uma doença que a gente chama de alto risco. Hoje tem a indicação de você fazer pós a radioterapia, manter a hormonioterapia com o Zoladex, um exemplo, e associar a abiraterona por 2 anos. Tá? Então, isso nos pacientes de muito alto risco. Aquele que eu te falei, que é um T4, Sim. N positivo, ou que tenha um PSA muito alto. Certo. Mesmo que seja uma doença localizada, a gente sabe que o risco desse paciente voltar é muito alto. Então, nesse contexto, a gente pode usar essas drogas de nova geração. Muito bem. Fora isso, basicamente em paciente em doença metastática, a doença que já não está mais localizada, que já espalhou. E que já não, eventualmente, que não respondeu à primeira linha de tratamento, também dá para usar esse tipo de caso. Aí você tem alguns casos que você não consegue voltar, né? Queria que você... Não. Então, o paciente diagnosticou ali, né, com a doença metastática. A gente começa a hormonioterapia, junto, por exemplo, com a... Aí depende da questão de volume, são detalhes que a gente vai ver no dia a dia, né? De maneira geral. Porque tem situações em que o paciente chega com uma doença tão agressiva, um volume tão alto, que a gente tem que fazer os 3 medicamentos. Então, para as pessoas entenderem, então, a gente vai deixar dessa maneira. Esses novos medicamentos a gente usa em alto volume de doença e eventualmente doença avançada metastática. Teoricamente, até em doença de baixo volume você já pode usar. Certo. Hoje, por exemplo, o paciente que tem recidiva bioquímica, o que é isso? Fez o tratamento, um exemplo de radioterapia para ficar curado. O paciente faz um PSA, no meio do caminho ali o PSA começou a elevar. Aí você vai pedir exames para ver se essa doença é metastática ou não. Muitas vezes você tem um PSA subindo, mas você faz um exame PET com PSMA e você não descobre doença. Só que o PSA está elevando. Então, é um paciente que você precisa fazer alguma coisa. Então, nesse contexto, você pode entrar com uma droga de nova geração. Isso, de certa maneira, é frequente. A gente usa muito isso. Isso, Então, são os pacientes de recorrência bioquímica, né? Que aí tem um valor para radioterapia e tem outro valor para... A gente tenta simplificar, pessoal, mas se torna complicado porque o tratamento não é fácil. Mas o que eu acho que é importante saber disso da hormonioterapia que já existia, daquela quimioterapia que a gente também já existia e o que aumentou muito a sobrevida, e a gente percebe nos últimos tempos, é isso que nós estamos falando agora, né? Sim. A abiraterona ajudou muito, tem ajudado muito nos últimos tempos, né? Para quem só tinha aqueles 2. Então, talvez a mensagem que a gente queira deixar aqui, de uma maneira mais para o leigo, esses novos avanços aumentaram muito a sobrevida e a gente usa no dia a dia com frequência. Exato. E se por exemplo, não der certo dessas drogas, a gente tem outras que a gente pode avançar, né? Eu acho que de todos que a gente tem de avanço, talvez foi o que ajudou mais, foram esses daí. Agentes hormonais, acho que foram o que... Concordo. E aí, nessa linha, se acaba se tornando refratário, nós temos um caso assim, aí você chega até na terapia-alvo com o olaparib, né? O olaparib ele é uma molécula que ele foi desenvolvido especificamente para uma mutação. Então, o paciente que às vezes é refratário ali à hormonioterapia, a gente tem que fazer essa investigação. Se esse paciente é ou não mutado. O que é mutado? Ele tem uma alteração na célula dele que gera o câncer. No final das contas é isso. O que a gente falou do Outubro Rosa, do BRCA, né? Então, é a mesma coisa para o homem. Essa molécula-alvo, que é o olaparib, ele faz ele ataca especificamente essa mutação. Então, a gente faz a avaliação no homem ali, na peça do tumor, na biópsia, e vê se, por exemplo, lá tinha, ou você pode fazer o teste genético mesmo, com coleta de sangue, de saliva, ver se isso aí também se havia essa mutação, e aí você tem indicação de fazer esse tratamento-alvo. Muito bem, nesse contexto é o teste genético ajudando a indicar tratamento. Exato. E não o teste genético para ajudar na prevenção, na verdade, né? Então, nesse contexto é para o tratamento, né? Isso. E aí a gente vai... Como que a gente às vezes pensa nisso? Aquele paciente que tem vários casos na família de câncer de próstata, de ovário, mulheres com ovário, mulher com mama. Então, meio que te dá um caminho que provavelmente esse paciente deve ter. Zé, antes a gente
e já caminhando até para o fim, para não ficar também uma coisa muito cansativa para o leigo que está vendo, SUS, usado muito isso no SUS, orquiectomia. Retirada dos testículos, né? Então vai lá e é castração, né? Castração então, cirúrgica. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. A gente não costuma fazer de maneira rotineira, né? Porque a gente costuma fazer a castração química eventualmente. E eu penso que isso é uma coisa que deixa a cabeça do homem fica muito complicado. Muito Para você, difícil, para a pessoa aceitar isso é muito complicado. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, a sua visão. O problema do SUS é que tudo isso que a gente está falando aqui, normalmente a gente não consegue. A maior parte não está disponível. Exatamente isso. E quando está disponível, ele às vezes limita a situação, entendeu? Então, por exemplo, lá a gente até tem o Zoladex. Mas muitas vezes quando o paciente se torna refratário à injeção, que é o Zoladex, a hormonoterapia, ele precisa manter o tratamento posterior. Só que ele só consegue fazer esse tratamento posterior, você não tem o que a gente chama de APAC lá, que vai dar os dois, que dá, por exemplo, o Zoladex junto com a quimioterapia. Sim, não tem. Então, muitas vezes você precisa fazer a castração definitiva desse paciente. Dependendo da localidade, às vezes nem o Zoladex você tem, então é um tratamento aceitável, mas não é o melhor tratamento. Não. Longe disso, né? Muito bem. Que fique registrado, tá? Eu tinha que falar a respeito disso. Vamos deixar para o fim os avanços e a gente fala depois um pouquinho até sobre o lutécio, rádio, etc. Mas agora falar um pouquinho sobre... fez o tratamento da próstata e finalizou o tratamento. Vamos falar um pouco sobre o acompanhamento. Geralmente eu sou uma pessoa que eu mantenho meus pacientes de maneira rotineira fazendo PSA. Exame de sangue bem tranquilo e é uma maneira que a gente tem de ficar com bastante segurança. O PSA... Queria que você falasse um pouco a respeito disso, como que você faz aí o acompanhamento de segmento e se você quiser falar dos níveis, dos diversos tipos de níveis da doença também à vontade. O PSA ele talvez um dos exames que a gente fala de sangue que é mais fidedigno, né, para a questão de doença com o exame de sangue, né? É um dos poucos exames que às vezes altera o tratamento. Por exemplo, a gente tem outros tumores que tem marcador tumoral, que só pela elevação do marcador a gente não pode trocar a doença. Não, isso aí. É o contrário na próstata. O PSA, elevando o PSA, isso muitas vezes leva a gente a poder trocar. Isso é muito bem lembrado. Então, por isso que é tão importante o PSA. Então, o paciente que finalizou o tratamento, eu, via de regra, mantenho vendo ele pelo menos a cada 3 meses, ali, no mínimo, com o PSA, aquele paciente que é de mais alto risco, às vezes a gente vê até com menos tempo, né? Vai fazendo o PSA, às vezes, mais seguido. Mas, via de regra, é isso. Terminou o tratamento, doença localizada, vai vir a cada 3 meses, nos primeiros 2 anos, fazendo PSA. Ocasionalmente, a gente faz alguns outros exames também, que é importante a gente sabe de falar. Por exemplo, fosfatase alcalina, porque é um marcador prognóstico, inclusive, para o câncer de próstata. O próprio hemograma, exame de urina, de ureia, creatinina, né? Então, eu costumo fazer esse exame geral a cada 3 meses nos 2 primeiros anos. Após os 2 primeiros anos a cada 6 meses, após o 5º ano, anualmente. A gente, via de regra, não tem dado alta mais para o paciente quando chega a 5 anos. As pessoas falam, tô de alta. Eu falo, olha, na verdade, é verdade, mas você vem uma vez por ano fazer um check-up como eu faço, por exemplo, como todo mundo faz. Porque não existe nada que aumenta mais o risco de câncer do que você já ter tido um antes. Entendeu? Então, assim, você tem que continuar fazendo o seu, porque exatamente você tem outros riscos, né? Muito bem. Então, a gente sempre mantém vendo o paciente. Muito bem, tá bem falado. Para a gente ir agora, e já caminhando para o encerramento, vamos falar um pouco sobre os avanços. Nós falamos bastante a respeito da cirurgia robótica. Você quer falar alguma coisa a respeito disso? Falamos bastante semana passada. O Fernando falou muito bem, viu, pessoal? A robótica, então, lembrando que é um avanço e que a gente tem que ficar de olho nisso, né? Então, lesão pequena, e dependendo do tamanho de lesão e tudo mais, ela vai preservar, eventualmente, sua potência. Então, ficar bem de olho nisso. Nós temos aqui em Cuiabá, acho que 2 máquinas já, até onde eu sei. Então, aqui no Mato Grosso, estamos bem amparados nesse caso. A radioterapia. A radioterapia com o IMRT, você quer falar um pouquinho? Você já falou, né? Eu falei anteriormente. Antigamente era a radioterapia externa, que você pegava uma área grande. E aí as estruturas adjacentes, elas acabavam sendo prejudicadas. Hoje, o IMRT, na verdade, ele desenha a próstata e ele faz com que a radioterapia fique só lá naquele local e os efeitos colaterais, efeitos adversos e as sequelas
diminuem drasticamente. E aí, então, eu queria que você falasse um pouco sobre, que aí entra na sua parte mesmo, a respeito dos avanços, De os avanços de quimioterapia e as outras coisas, quimioterapia. né? E de radiofármaco também, porque o radiofármaco não tem aqui, é uma coisa interessante, né? O E quando é radiofármaco, eles têm... indicado, queria que você falasse também. Que acho que você já falou, nós já falamos sobre a nova geração, que é a Uhum. biraterona e afins. Nós falamos sobre terapia-alvo, colaparib, você falou do teste genético. Falamos sobre a quimioterapia que cabazitaxel, inclusive. E aí o radiofármaco foi, eu acho que o que sobra para a gente Eu acho falar que é o que que, existe. isso, é o que tem de relação a tratamento de mais novo é isso. Muito O bem. avanço veio bastante em pacientes metastáticos, como a gente estava conversando aqui, né? Então, no caso ali dos agentes hormonais, falhou os agentes hormonais, a gente segue normalmente para a quimioterapia, que vem dentro da quimioterapia o docetaxel, que é um remédio um pouco mais antigo. Falhou a ele, vem o cabazitaxel e dependendo da situação, a gente pode optar, então, após a falha do cabazitaxel, ou a fazer os novos, que são esses radiofármacos, né? Eles têm uma dificuldade de se fazer, porque não é todo lugar que faz, tem que ter um lugar Estrutura, específico. né? Pra você ter ideia, acho que no É. Centro-Oeste inteiro só faz no Sírio em Brasília. Brasília, é isso mesmo. Entendeu? Fora lá, acho que tem lugar em BH e então não é um remédio fácil para se fazer, não é. Então, e tem as indicações, tem lá seus efeitos adversos também e tende a ser usados em linhas posteriores Sim. à quimioterapia né, e as outras coisas. Então, o que a gente tem hoje de radiofármacos são basicamente dois, que é o rádio 233, que ele é uma molécula que ele tem uma avidez pela parte óssea. Então, aonde se tem a maior concentração de cálcio, etc., ele se liga ali. Como o tumor é uma área que ele inflama o osso e acaba tendo essa avidez, ele acaba se concentrando e ele leva, como a molécula é radioativa, ela leva direto para o tumor. Então, mata o tumor por radiação, certo? Aí posterior a esse, talvez um tratamento mais avançado, veio o lutécio agora. O lutécio, também é lutécio PSMA que a gente fala, 177. Ele tem uma afinidade por isso, pelo tal do PSMA, que é o mesmo que a gente usa para fazer o PET scan, PET com PSMA. Na estrutura do tumor, na célula do tumor, tem o ligante, que é esse PSMA, que ele tem muito na célula do tumor da próstata. Então, quando você dá essa molécula, ele se liga lá, basicamente na célula tumoral, então ele já é mais específico para a área tumoral, e aí ele vai matar da mesma forma o tumor através de radiação, entendeu? Então, talvez, acho que o último avanço principal no tratamento é isso aí. E a gente tem um paciente aqui, inclusive, que Sim. deve fazer agora no futuro próximo aí. Pois é. Então é algo que, por exemplo, eu falo isso, que a gente tem um paciente, porque é algo não. Antigamente a gente via isso tão distante, né? Distante, isso mesmo. Só faz isso lá em São Paulo, exatamente. só faz. Não, hoje aqui em Rondonópolis a gente consegue. Então, mas isso. encurtou um pouco o caminho, porque eu acho que o que ajudou muito a gente agora nessa recente foi. Nós temos uma ponte aéreazinha rápida daqui para Campinas, né? Também, Então as pessoas conseguem ir de uma maneira mais rápida daqui para lá. Então isso encurtou muito a relação Rondonópolis-São Paulo. Sim. Ficou mais acessível, por exemplo, porque não tem avião, né? Que é a maioria das pessoas, Não né? tem, né? E agora, aqui no Centro-Oeste, por exemplo, a gente está muito acostumado a pegar o carro e andar grandes distâncias. Então, daqui para Brasília, as pessoas vão aqui tranquilo, né? Por isso que para a gente é fácil. Tá aí perto, tá em Brasília. Não, é quase 1.000 quilômetros, mas nós vamos sem nenhum problema, né? Sim. Então, para a gente que mora aqui no Centro-Oeste, é uma coisa que as grandes distâncias estamos acostumados com isso. Né? Na verdade, acho que a gente até gosta de andar, porque senão a gente não estava aqui, a gente estava lá pro estado de São Paulo, que é pertinho uma coisa da outra. Colar uma coisa da outra. Muito bem, só lembrando, pessoal, o seguinte, esse ano nós não falamos muito de avanços do tratamento de maneira geral de câncer de mama, também não fizemos uma aula específica para câncer de próstata, porque não houve grandes avanços como teve no ano passado, mas nós prometemos que, como nós fizemos no ano passado, no pós-ASCO, que mais ou menos abril ou maio, sempre tem o ASCO lá, que é o congresso da Sociedade Americana de Oncologia, ela é lá em Chicago. Logo depois do pós-ASCO, a gente sempre tem novidades, e novidade geral, como a gente falou esse ano, então nós certamente, para as pessoas da área de saúde, ou para os pacientes que quiserem saber, pode procurar aqui nos nossos canais, que vai estar disponível, tá?
Zé Maurício, você tem alguma complementação do que a gente falou? Acho que a gente cobriu tudo, né? Acho que, uhum. O objetivo, na verdade, era falar sobre o tratamento clínico mesmo, então nós falamos. Uhum. Te agradeço muito de novamente estar aí com a gente. Certamente não demora, estamos juntos aqui novamente, tá bom? Estou sempre à disposição. Muito bem. E agradeço então a você que chegou até aqui com a gente. E vamos falar aí num futuro próximo, para o paciente oncológico, no futuro próximo, acho que vou conversar com a Bruna e com o Leandro para a gente falar um pouquinho a respeito sobre catéter de quimioterapia. Implantar catéter de quimioterapia, né, Zé Maurício? Isso é muito importante, cada vez a gente usa mais. Manutenção do catéter, e como que faz, para que é e etc. Porque esse tipo de coisa, as pessoas têm muita dúvida a respeito disso e a gente não acha, às vezes, lugares com informação de maneira rotineira e correta. Então, para os nossos pacientes, em especial, a gente vai fazer um programa aí a curto prazo. Então, obrigado, Zé, Gabriel, e obrigado a você que ficou com a gente até aqui. E obviamente, essa nossa conversa vai estar disponível no nosso canal do YouTube, no YouTube da Oncoprime, e também no Instagram, no meu, no Zé Maurício, e da Oncoprime e da Oncocast também. Então, um bom fim de semana a todos, e na próxima semana a gente volta. Um abraço.